Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um grupo familiar. E hoje nós vamos dar continuidade ao tema que é a maturidade cristã, esse importante tema, não é? Estudando a diferença entre a fé viva e a fé morta. Amém? Em primeiro lugar, não é? Eu queria ressaltar que nós somos salvos pela fé e não por obras. Então eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia lá no Novo Testamento, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Está escrito assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Então, pela graça, nós não fizemos nada, graça é um dom gratuito, então nós somos salvos pela graça, né? Que quando nós recebemos essa fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus. No versículo 9, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, deixando muito claro, a salvação ela é gerada pela fé, que é um dom de Deus. Repetindo, Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom ou presente de Deus. No versículo 9, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, as pessoas que pensam que por elas fazerem obras de caridade, por elas fazerem obras boas, elas vão encontrar salvação, elas não conhecem a verdade. Nossa obrigação é fazer o bem, não é? Isso é obrigação. Mas a salvação implica em uma mudança de natureza, não é? Isso não ocorre quando nós fazemos qualquer tipo de obra boa. A mudança de natureza vem quando existe uma entrega, né? Vai ficar muito claro hoje isso para todos aqueles que estão buscando a maturidade cristã e entender. Amém? Bom, nós sabemos que nós estamos nos baseando em muito no livro de Tiago, né? Que na verdade era uma epístola, uma carta universal, né, Tiago sendo o líder da igreja de Jerusalém, então ele escreve para todas as igrejas primitivas, trazendo a essência, as bases, não é, do cristianismo. E ele faz disso, não é, acaba fazendo disso um manual, como se fosse um manual da conduta cristã, ou seja, os provérbios, não, ou seja, o livro de sabedoria de conduta cristã do Novo Testamento. Amém? Muito bem. Então, Tiago, ele sabia, né, então que nós não somos salvos por obras, mas pela fé. Mas eu vou te mostrar aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 17, que ele aponta isso, né? Ele também reconhece. Olha só, Tiago, capítulo 1, versículo 17, fala assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Né? Então ele está atribuindo a Deus toda a obra perfeita. No versículo 18, segundo a sua vontade, ou seja, pela graça, né? Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Né? Muito bem, guarde bem isso, pela palavra da verdade. Então, quando nós falamos na fé que salva, né? Nós começamos reconhecendo que a fé ela vem pela palavra da verdade. E eu vou mostrar isso em outros textos, para você ver que todos, não é, os que foram usados pelo Espírito Santo para escrever, todos os apóstolos, eles falam isso, não é, que nós somos salvos pela palavra, não é? Tanto é que Jesus Cristo, quando ele fala lá em Marcos, não é um texto bem conhecido, é quando ele fala, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Pregar o evangelho é pregar a palavra da verdade. Só existe salvação quando nós entendemos e recebemos essa palavra, que é a verdade. Amém? Então, para ficar muito claro isso, eu queria que você, em primeiro lugar, fosse lá em João, no evangelho de João, ouvindo, em primeiro lugar, Jesus Cristo falar, que é o poder dessa palavra. Né? Nós que somos, a Bíblia fala que nós somos pecadores, nós precisamos ser limpos. Não é? E como que Deus vai limpar a nossa vida, né, de todo esse envolvimento pecaminoso? Como que Deus pode transformar a nossa vida? Jesus Cristo, não é? Ele vai falar aqui em João capítulo 15, versículo 3. Vós, falando aos que estavam ouvindo ele, aos que creem nele, aos que ouvem a palavra, não é? Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Não é? Agora, eu queria que você fosse comigo, um pouco mais para frente, no livro de Colossenses. Colossenses, não é?
tudo isso daí é Novo Testamento. Quando você for em Colossenses, eu queria que você fosse no capítulo 1, versículo 5. Está escrito assim: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, a salvação, o reino da glória, né? Da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Pela palavra da verdade. Guarde sempre isso. Essa é a verdade. Essa é a verdade que traz a salvação. 1 Tessalonicenses, né, indo um pouco mais para frente, no capítulo 2, né, nós vamos encontrar também a revelação de que é a palavra de Deus que faz em nossa vida, não é? Produz a salvação. Amém? Então aqui, estou lendo 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, o Evangelho, a palavra da verdade, né? Palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, né? Como é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Então, você vê que a palavra da verdade, ela está associada à salvação, ao Evangelho. Para ficar muito claro ainda, eu queria que você fosse comigo lá em 1 Pedro, né? 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, está escrito assim: purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros, com coração puro, sendo de novo gerados, não é? Eu acabei lendo o 22, mas o 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Que palavra dura, né? Aqueles que acham que são alguma coisa na terra, né? Lendo isso, nós sabemos que nós não somos nada. Tudo que nós somos é por permissão de Deus. 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então, deixando muito claro isso. A palavra de Deus, ela gera a fé, né? Que é um dom de Deus e é gerada em nós. Então, quando nós ouvimos a palavra, quando a gente ouve a pregação da palavra, ouve a verdade, então a gente aceita. A primeira atitude que nós temos é aceitar essa palavra como verdade. Então, a primeira coisa que a palavra opera é na nossa mente, no nosso intelecto. Então, nós temos uma fé que nós podemos falar assim, que é uma fé de mente, uma fé mental, não é? Agora, o problema, agora eu queria que você fosse comigo lá em Tiago, né? Voltasse lá no livro de Tiago, no capítulo 2. O problema é que quando a fé ela é só mental, ela se transforma numa fé morta. Você vai entender isso quando a gente começar a ler aqui. Olha só, em primeiro lugar, a fé mental admite que existe um Deus. Ela reconhece que existe um Deus. Ela entende, ela é inteligente o suficiente para entender que existe um Criador. Então essa fé é mental, é fé intelectual, não é? E essa fé não é a fé que salva. Por quê? Porque ela não vai ter obra. E agora você vai entender. Se você for em Tiago capítulo 2, versículo 19, está escrito assim: tu crês que há um só Deus? Tiago fala assim: fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas nós sabemos que os demônios não são salvos. Por quê? Porque falta neles a obra que caracteriza uma fé viva. Que obras, ou que obra, né? Ou que obras são essas? Nós podemos dizer que o que caracteriza uma fé viva são dois elementos pertencentes à fé. Em primeiro lugar, o amor, e em segundo lugar, a obediência. Amém? Vamos ver então isso daqui nesse texto, né? Tiago, capítulo 2, versículo 14, ele vai falar o tipo de fé que não... Ele vai descrever bem o tipo de fé que não leva à salvação. Quer dizer o seguinte, a fé ficou na mente, mas não desceu no coração, no espírito. Então a pessoa não pôde mudar a natureza. Ela continua sendo a mesma pessoa, não é, de sempre. Ela não quer mudar. Ela acha que ela não tem que mudar. Ela acha que tem que ser daquele jeito. Então essa fé, ela é
morta. Por quê? Porque ela entra na mente, ela reconhece que a palavra de Deus, ela tem, até estremece, como está escrito aqui, os demônios também estremecem, né? Mas ela não tem o amor e a obediência dentro do seu espírito. Né? Então vamos ver isso daqui. Olha só, no versículo 14 está escrito assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Né? E aqui ele fala assim, no versículo 15, e se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aqueitai-vos e fartai-vos, né? Eles não derdes as coisas necessárias para o corpo, né? Que proveito virá daí, né? Aí no versículo 17 ele fala, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Quer dizer, nós não somos salvos pelas obras, mas por sermos salvos, nós fazemos a obra de Deus. E essa obra de Deus envolve o primeiro elemento da fé, o amor. Aqui, olha só, no versículo 21 ele fala assim, porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque, e aqui ele já aborda a obediência, o amor a Deus e a obediência ao extremo, né? E aí ele vai falar a respeito, né, da história de Abraão, que daqui a pouquinho nós vamos ver como que Abraão caracterizou, né, uma fé obediente. E por isso ele foi chamado, né, o pai da fé. Né? No versículo 24, vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Então ele quer dizer o seguinte, quando a fé ela entra no coração da pessoa, ela se torna uma fé viva. E essa fé viva muda a natureza da pessoa e ela passa a ter amor. Nós sabemos que os dois mandamentos que Jesus sempre ensinou como os principais é amar Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Então você vê que a fé ela tem que estar baseada em obediência e em amor, nesses dois elementos. Aí, no versículo 26, ele fala assim, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então ele faz um paralelo e ele compara muito bem. Um corpo sem espírito, ele está morto. Uma fé, né, que não tem obras, ou seja, uma fé que não atingiu, né, o coração da pessoa, então ela também não é, ela é morta, ela não tem vida. E, portanto, ela não pode salvar. Quando nós falamos de Abraão, nós mostramos o importante lado da obediência a Deus, a obediência à palavra de Deus. A palavra de Deus, não é a voz de Deus, é a Bíblia, não é? Então está escrito assim, porventura o nosso pai Abraão, pai na fé, né? Quando ele fala nosso pai, o Abraão é considerado pai da fé, não é? Não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. No 23, e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Não é? Se você quiser conhecer esse texto, né, é só você ir lá em Gênesis, né? Lógico, não, é uma prova, Deus não queria matar o Isaque, na verdade, mas ele queria saber se, em primeiro lugar, no coração de Abraão, estava Deus, né? E então ele pega, lá em Gênesis capítulo 22, fala assim, e aconteceu depois destas coisas, né, que tentou, né, Deus, o que provou Deus a Abraão, e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, no versículo 2, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te darei, né? Ou te direi. Versículo 3. Então se levantou Abrão pela manhã de madrugada e abardou, né, o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços, ajudantes, e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Olha a obediência ao extremo. Ao terceiro dia, levantou Abrão os seus olhos e viu o lugar de longe, que Deus tinha indicado. E disse Abrão aos seus moços, ficai-vos aqui como um jumento. E eu e o moço, olha só a fé de Abrão, iremos até ali. E havendo adorado, então ele entendia que a adoração é a obediência extrema,
tornaremos a vós. Que ele sabia que se Deus pedisse para sacrificar o Isaac, seu filho, que Deus era poderoso para ressuscitar. Olha a fé de Abraão. Né? E quando ele foi fazer isso, né, no versículo 10 está assim: e estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo, né, para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou, né, gritou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e que não negastes o teu filho, o teu único filho. Por causa dessa obediência, né, Abraão foi imensamente abençoado, e através dele, Deus alcança todas as vidas por causa da promessa que ele fez. Que Deus disse: em ti serão abençoadas ou benditas todas a descendência, né, na terra. Né? Muito bem. Hebreus capítulo 11. Se você puder e agora ir para o Novo Testamento, né? Nós lemos o primeiro livro, que é Gênesis, agora nós vamos para o Novo Testamento ler o livro de Hebreus. Né? Então, quando nós vemos aqui no capítulo 11 de Hebreus, é só voltar um pouco do Tiago, né, que estava marcado lá. Hebreus capítulo 11, versículo 17, se fala dessa obediência, olha só. Pela fé ofereceu Abrão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera a promessa ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Não é? E então, a fé de Abraão, ela implica, não é, em amor a Deus em primeiro lugar e em obediência total à palavra de Deus. E essa é a fé viva, né? Deus não vai pedir para nós sacrificarmos nada, assim como ele fez com Abraão. Na verdade, isso foi só uma prova, para que servisse de exemplo de obediência extrema. Né? Mas o que Deus quer que nós sacrifiquemos são todas as coisas que impedem a nossa vida de receber a santificação, de termos a comunhão plena com Ele. Né? E, para terminar, não é, eu queria só lembrar que sempre quando nós falamos de Tiago, que nós falamos que ele é meio irmão de Jesus, não é? E ele cita muito as coisas que Jesus tinha ensinado no seu tempo que ele estava, né, aqui na Terra, cumprindo sua missão, né? Ele tem praticamente a base de todo o livro naquilo que ele presenciou de seu meio-irmão, Jesus Cristo, a quem depois, não é, no começo, só lembrando, Tiago não reconhecia Jesus como Messias, como Deus, mas quando Jesus ele vem, não é ressurreto e se apresenta a ele, então ele se converte, né, de todo o seu coração, se arrepende, né, com certeza deve ter chorado muito, e a partir então ele não chama mais Jesus de seu irmão, mas ele chama Jesus do seu Senhor, reconhecendo que Jesus é Deus. E aqui, para encerrar, Mateus capítulo 25, né, no versículo 35, né, como eu tinha dito, né, que a fé, né, ela se baseia na fé viva, e essa fé viva produz obras. Quando Jesus aqui ele fala a respeito do dia, né, em que vai haver o juízo, né, então, olha só, lendo aqui, ó, Mateus capítulo 25, versículo 31, né? E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Nós sabemos que os bodes são aqueles que não obedecem, né? E as ovelhas são aqueles que obedecem a palavra. No versículo 13, e porás as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. No 34 fala assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Preste muita atenção nisso. Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e deste-me de comer, tive sede, e deste-me de beber. Era estrangeiro, e hospedaste-me. Estava nu, e vestiste-me. Adoeci, e visitaste-me, né? Foste me visitar. Estive na prisão, e foste me ver, não é? No versículo 37, então os justos
lhe responderam, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou como te vestimos, e quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos ver-te? Eles estranharam, né? Lembre-se que isso daqui Jesus está falando, né, a respeito de um ensinamento. Então ele está já revelando como é que vai ser esse dia, não é? E aí ele vai dizendo 40. E respondendo o rei lhes dirá, né? Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Amém? E aí ele vai falar dos que estão à esquerda, né, que você já sabe que não fizeram nada disso. E aí eles não vão receber, não é, a vida eterna, não vão poder entrar no reino que está preparado desde a fundação do mundo, como Jesus fala no início. Eu espero que você tenha entendido, não é, a diferença, né, entre a fé que salva, que é uma fé que ela produz obras de mudança da nossa natureza, e que ela tem como característica, né, principal o amor, né, a compaixão, a misericórdia, não é? E também a obediência à palavra de Deus, a obediência a todas as instruções que a palavra de Deus nos dá. Amém? Muito bem, eu queria pedir para você então baixar sua cabeça, vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Obrigado, meu Pai, porque é importante nós sabermos que existem dois tipos de fé. E a fé viva é a fé que produz resultado. A fé viva é aquela que muda a nossa natureza. A fé viva é aquela que produz em nosso coração, através da presença do Teu Espírito Santo, o amor e a obediência. Isso acontece quando nós verdadeiramente nos entregamos, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, que aonde chegar esse estudo, que o poder do Teu Espírito Santo venha esclarecer e revelar a cada pessoa que ouvir essa mensagem a importância de procurar e buscar a fé viva, em nome de Jesus Cristo. Você que crê, diga amém, graças a Deus. Bom, nossos cultos presenciais, pelas circunstâncias da região, ainda continuam suspensos, mas no próximo domingo, às 11 horas, nós teremos a nossa live com a celebração da Santa Ceia, né? O nosso culto ao vivo. Então venha participar, prepare o seu pedaço de pão, o seu suco de uva, para que nós possamos juntos celebrar esse importante mandamento do Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite a todos e até o domingo às 11 horas da manhã, em nome de Jesus Cristo.